tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês o que me ajudou a melhorar a crise de ansiedade e também vou contar um pouquinho da minha história, como que eu descobri que eu tava tendo crise de ansiedade. Pra quem nunca teve crise de ansiedade, pra quem já tem, sabe que cada uma é uma ansiedade, né? A minha ansiedade, ela meio que fechava minha garganta, o meu coração parecia que tava acelerando, o meu corpo parecia que tava morrendo, gente, essa sensação de tá morrendo. Então, toda vez eu ia no médico, o batimento tava normal, tava tudo normal, a gente fez um eletro, tudo normal, tudo perfeitamente. Só que isso parecia que ia piorando. E na minha cabeça, parecia que eu ia morrer. E isso não me deixava dormir em paz. Eu tinha falta de ar psicológica. Vocês entendem isso? Que parecia que eu tava passando mal, que eu ia morrer naquela noite. E aí eu consegui procurar um psicólogo, porque todo médico que eu ia, a gente fazia exame e nada, encontrava nada. Até que um médico olhou pra mim e falou assim: você já foi atrás de vários médicos, você tá aqui de novo. Será que já não tá na hora de trabalhar no seu psicológico, que pode ser psicológico? Aí foi na hora que eu fui atrás de um psicólogo, a gente conversou, mas no começo eu tava tomando remédio controlado. Só que aí eu tive problema no estômago, eu já tenho um problema no estômago, então piorou o problema no estômago, aí eu tive que parar de tomar os remédios e tentar trabalhar no meu psicológico, não tomando mais remédio. Mas isso tudo é um fator que não, cada um é cada um, né, gente? Pelo amor de Deus, entenda o seu corpo, converse com o seu médico sobre isso e ele vai te explicar melhor. Então eu parei de tomar os remédios e foquei em entender os meus sentimentos, porque ao ponto de eu entender, eu podia entender da onde que veio a ansiedade, qual é o ponto que tá mexendo comigo. Aí eu anotei umas coisinhas aqui também, que é o que me ajudou a melhorar a crise de ansiedade. Agora, eu não tô 100%, se eu falar pra vocês, não tenho mais crise de ansiedade, é mentira. Eu tenho ainda, só que é menos frequente, muito menos. Antes era toda semana, toda semana. Agora é tipo, quando tá muita coisa na cabeça, eu não consigo digerir, ou eu não passei pelo psicólogo na semana e tem muita coisa em mim. Quando acontece alguma coisa que eu não consigo, é uma coisa muito delicada, né? Então é os pontos que eu posso ter crise de ansiedade. Mas se eu consigo controlar, eu vou explicar pra vocês esse ponto de controlar, né? Primeiro de tudo, o que melhorou a minha ansiedade? Primeira coisa que todo mundo fala, que eu achei que era tipo bobice, mas é real oficial: exercício físico. Eu comecei a fazer exercício tem uns 2 meses e eu falo que mudou completamente a minha saúde mental. Tipo assim, gente, é outra coisa. Essa 1 horinha que você fica na academia, parece que seu corpo muda, sua mente muda. Quando você vai de manhã, é uma sensação extraordinária, parece que você tá... gente, é uma sensação muito boa. Então, uma coisa pra vocês: faça exercício físico. Você não pode pagar uma academia, faz exercício físico, uma caminhadinha, que você pode ter vários pensamentos bons e ruins, que vai livrando um pouco a sua mente de ficar pensando toda hora, porque você vai estar fazendo exercício. Deu pra entender? A segunda coisa é anotar o que vem antes da crise, o que tá acontecendo na minha vida. Por exemplo, assim, eu entendi as minhas crises de ansiedade, da onde que veio. Eu tenho muito medo de morrer. Então, essa crise de ansiedade era por conta disso. Se eu... Uma delas, né, gente? Não é todas. Mas, tipo assim, por exemplo, eu entrasse no Instagram de alguém, uma pessoa nova, de 21 anos, vou colocar a minha idade, tinha morrido de morte súbita. Eu ficava procurando qual é a morte dessa pessoa e depois eu ficava na minha cabeça. Igual semana passada teve uma morte de uma pessoa que era meio que famosa, né? Fazia bastante fotografia de famoso. Ela morreu de morte súbita. E eu fui entender um pouco mais sobre a morte dela. Aí eu fiz 5 horas da manhã. 5 horas da manhã em ponto, naquela noite, eu acordei com falta de ar. Vocês entenderam como o nosso psicológico mexe muito? Então, qualquer coisa de morte, eu esqueço. Eu sei que vai ser natural da nossa vida, a gente vai chegar um dia que a gente vai morrer, mas eu não procuro saber mais a morte de ninguém. Quando vejo alguma coisa de morte, eu ponho, não me interessa. Porque não me interessa, então eu não quero saber. Então é uma coisa que mudou muito o meu psicológico, foi querer evitar coisas que me dava gatilho. Então tudo que me dava gatilho eu comecei a evitar muito. Quando eu tô sabendo que eu tô chegando perto da crise de ansiedade, porque a gente sente, né, o corpo reage quando a gente tá perto da crise de ansiedade, eu fecho meu olho,
respiro umas 3 vezes e fico tentando mudar a minha mente pro pensamento bom. Isso ajuda de vez em quando, não é toda vez que ajuda também, porque você tem que distinguir, eu acho que é assim a palavra, antes de começar a sua crise. Não pode ser no processo da crise, né? Porque a gente não consegue controlar quando tá na crise. Então, antes de você ver que tá mudando o seu pensamento, você já tá começando a ter uma crise de ansiedade, você já começa a tentar livrar um pouco sua mente e deixar ela livre de pensamento pra você tentar focar em outra coisa, pra você não ter a crise de ansiedade. E essas 3 coisas que eu tô usando também, tem uma que é muito importante, que é o psicólogo. Eu achava que era uma coisa idiota. Ah, gente, pra que psicólogo? Tô doida? Mas, gente, faz total sentido um psicólogo. É uma pessoa que você pode desabafar, uma pessoa que você pode contar, tá bom? Eu falo que é uma amiguinha, né? Porque quando eu fiquei sozinha, era o psicólogo que tava lá. Tem coisas que nem minha família sabe, o psicólogo sabe. Então eu acho muito, muito importante. Às vezes eu tomo alguns remédios, tá? Não vou falar que eu tô 100% sem remédio. Quando eu vejo que a crise tá chegando, eu tomo um remédio controlado, que o médico passou. Mas diretamente já não tô tomando mais. E eu espero que, se vocês tiverem a oportunidade de falar um pouquinho sobre a crise de ansiedade de vocês aqui embaixo, o que tá ajudando vocês também, porque o que tá ajudando vocês pode ajudar outras pessoas. Por isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso, né? Porque é muito interessante a gente conversar sobre isso, que é um negócio que as pessoas têm muito tabu, então elas guardam muito pra elas. Mas eu queria que vocês contassem o que ajuda vocês quando tá chegando perto da crise, ou vocês já notaram o que acontece antes pra você ter uma crise de ansiedade. E é isso, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.